Amigos do Mosaico, nós temos o prazer de ter novamente no programa o Dr. Sérgio Simon, só que dessa vez não na função de presidente do Museu Judaico, mas sim na sua atividade profissional. Dr. Sérgio é oncologista, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que interessa especialmente as mulheres da comunidade judaica. Dr. Sérgio, obrigado pela possibilidade da conversa. E tem se falado mais recentemente, com alguma frequência, sobre a mutação do gene BRCA, acho que 1 e 2, e que consequências isso pode ter. Conta um pouco para a gente do que nós estamos falando. Então, essa mutação é uma pequena quebra do material cromossômico, do DNA das pessoas. E elas normalmente nascem com essa mutação que herdaram ou do pai ou da mãe. É importante lembrar que esse gene mutado, que aumenta muito o risco de ter câncer de mama e de ovário, ele pode ser herdado do pai. Em geral, a gente imagina que o câncer de mama venha do lado da mãe, mas ele pode vir totalmente do lado paterno. Esse pequeno defeito ele aumenta muito o risco de ter câncer de mama e câncer de ovário. Uma mulher que não tem mutação, se a gente seguir 100 mulheres até os 70 anos, 12 vão ter câncer de mama, ou seja, 12% das mulheres sem mutação têm câncer de mama. Das mulheres com mutação no gene BRCA1, BRCA2, esse risco sobe para 85%. Ele é muito alto. É quase certo que a mulher até os 70 anos vai ter algum problema ou na mama, ou no ovário, ou em ambos. Entre as mulheres judaicas de ascendência Ashkenazi, isso é especialmente importante, porque pelo fato dos judeus casarem muito entre si, essa mutação foi aumentando em incidência, e hoje mais ou menos 1,5% das mulheres judias Ashkenazis têm a mutação de BRCA1 e BRCA2. São mutações específicas de mulheres judias que a gente ocasionalmente encontra em outras populações, mas elas se originaram nas mulheres judaicas de origem ashkenazi do centro da Europa. E o que é que a gente pode fazer, o que é que se deve fazer do ponto de vista de prestar atenção? Bom, a primeira coisa que chama atenção numa família que tem mutação é que normalmente mais de uma pessoa tem câncer de mama e ou de ovário. Existem outros cânceres associados também, mas eles são mais raros. Entre os homens que têm essa mutação, eles podem ter câncer de mama, câncer de próstata e câncer de pâncreas, em risco aumentado. Entre as mulheres, o câncer de mama, o câncer de ovário, o câncer de pâncreas e, em algumas séries, o câncer de endométrio, que é a parte interna do útero. Então, se a gente, ao tirar a história de uma família, de uma pessoa com câncer, vê que existem vários primos, avós, tios, irmãos com essas doenças, a gente vai testar, fazer um exame genético dessa família, que é um exame ou de sangue ou de saliva, a gente colhe o DNA, analisa e vê se os genes BRCA1 e BRCA2 estão inteiros ou estão com mutação. Então, se aquela família for identificada como portadora de mutação, a gente tem que investigar cada pessoa da família. Porque o fato de você nascer numa família não te dá certeza de que você vai ter a mutação. Se, digamos, o pai ou a mãe tiverem o gene mutado, 50% dos filhos, cada filho tem 50% de chance de receber a mutação. Então você pode ter, digamos, 4 filhas, das quais 2 herdaram e 2 não herdaram a mutação. E é importante mapear, porque se você identifica as mulheres que têm mutação genética, você vai colocá-las num programa muito especial de prevenção, de detecção precoce dos tumores de mama e ovário. E mais ainda, você pode chegar a propor para essas mulheres a retirada profilática das mamas e dos ovários, como fez a Angelina Jolie, um caso que teve muita repercussão na imprensa, porque ela é portadora de uma mutação em BRCA1. E na família dela, ela viu vários casos de mulheres morrendo de câncer de mama e ovário. Então, ela pediu o teste, ela foi positiva no teste e ela
Se antecipou a doença e ela retirou as 2 mamas e o ovário. É claro que ela reconstrói as mamas com cirurgia plástica, fica um resultado estético muito bom e ela evita o risco de ter câncer de mama. Então, nossa recomendação seria mulheres Ashkenazi. Todas as mulheres, ashkenazis ou não, judias ou não judias, que tenham casos na família, em especial de pacientes em idade jovem, porque as mulheres com mutação, em geral, têm câncer antes dos 50 anos, frequentemente aos 30, aos 25, aos 35 anos, que é uma idade rara de se ter câncer de mama, chama às vezes muito a atenção a idade precoce das pacientes. Nessas famílias, então, elas devem fazer uma avaliação com um oncogeneticista ou com um oncologista que tenha treino nessa área, para saber do risco verdadeiro, para fazer o teste, para interpretar o teste. Importante lembrar que os homens na família devem ser testados também, porque se eles forem positivos, eles podem transmitir para suas filhas, e essa é uma informação importante para as crianças da família saberem que o pai, por exemplo, é portador da mutação. A gente não faz testagem em criança, porque não adianta, a criança apenas vai crescer com o medo e a neurose de ter a mutação e não tem o que ser feito. O câncer vai aparecer depois dos 30 a 35 anos. Então a gente só testa por volta dos 20, 25 anos as pessoas dessas famílias. Muito bem. Eu entendo que quando a gente fala de câncer, prevenção parece ser a grande palavra, ou a palavra de mais sucesso nessa história. É quando a gente pega isso precocemente, no início, as chances de, vamos dizer, de sucesso, de sobrevida e tal, são muito maiores. Então essa é a sua recomendação? Exato. Se a mulher sabe que ela é portadora da mutação, ela tem condições de fazer uma detecção muito precoce do seu câncer, ou, como eu já disse, de fazer a cirurgia que vai evitar que ela venha a ter o câncer, que é a retirada das glândulas mamárias e dos ovários, e com isso ela tem uma proteção muito grande contra o câncer. Dr. Sérgio, muito obrigado. Muito obrigado, Rony. Mosaico volta já já.